Eu não vou te levar. Ó, já tá no... Tô enrolando num cobertor. E aí, deu vontade, né? Sim. Vem Vamos cá. lá. Cadê o cartão? Aí, boa noite. Paz e graça. Paz e graça. Hoje nós mudamos o cenário. Estamos mais perto do fogão a lenha. Nossos amigos, nossos irmãos ficaram com medo do frio. Estão debaixo das cobertas em casa. E um doce, né, que nos avisou, no Celso está com a família comendo sopão. Não nos convida, né? Não, daí faz o sopão bem no dia que nós estamos aqui no encontro. De repente aí faz no outro dia e a gente vai. Ou na próxima a gente faz o sopão aqui, daí vocês venham comer sopão aqui em casa, né? Hoje nós botamos só água ali para esquentar, para lavar a louça. A boia foi feita no fogão a gás, aqui o fogão a lenha só foi para esquentar o ambiente aqui, daí mudamos o cenário para falar um assunto. Vamos abordar um assunto sobre aborto. É um tema bastante polêmico, né? Dados em relação a isso aí, quando se fala de vida, se fala de morte, se fala de gestação, de geração, de fecundação, de óvulo, espermatozoide, encontro de células e dando uma nova vida. O importante, eu quero frisar bem aqui para vocês que quando nós falamos aqui é baseado na vida e no segundo Evangelho de Cristo. Todos os nossos assuntos nós abordamos segundo o Evangelho de Cristo. A ordem cronológica do tempo, Cronos, é o tempo humano. O tempo de Deus não é relacionado a esse tempo. Ele é o ontem, hoje e o eterno. O tempo de Deus é imutável. E no princípio de tudo que a gente relaciona à mensagem do Evangelho é segundo a percepção em Cristo Jesus na singularidade do amor. Então, baseado nisso aí que a gente vai falar. Nós não vamos falar sobre relacionado à lei, Código Penal, que o Brasil ainda está engateando nesse tema, embora alguns assuntos já sejam contundentes dentro do Senado, do Parlamento, em alguns grupos que defendem o aborto, outros que a defendem para legalizar, no caso, né? Outros defendem a vida, a concepção. Em algumas ocasiões, estados que sejam colocados numa relação de a mulher que foi violentada, né? A criança que tem má formação genética, tudo já detectado cientificamente, e em risco a morte é a mãe que está na quadra de gestação. Nós vamos falar, lendo alguns versículos, no nosso entendimento segundo o Evangelho de Cristo. Mesmo que seja abordado Salmos, seja abordado Jeremias, seja abordado o tempo do livro Êxodo, que falam o 5º mandamento de não matarás, mas daí nós vamos para o Novo Testamento e Jesus vem e traz todo o decálogo em cima de uma ordenança de amor, não de força nem por violência, mas pacificando os corações das pessoas para que entendam que amar as pessoas, né, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas, relativa a todos os outros mandamentos. Ele singulariza e sintetiza num só. Então nós vamos abordar aqui, a minha amada esposa vai ler os versículos que estão relacionados para ela, apesar que está bem quente aqui já, da nossa fornalha aqui, do nosso fogãozinho que está bombando, ela está bem agasalhada. Ela colocou um cobertor para fazer uma apresentação aqui, estava bem tímida ela, né? Capaz, está bem eufórica, bem alegre. Tá, você lê aí então os versículos. Vamos conversar um pouco. Hã? O som, tá vendo? Não, só o Mateus aí.
Mateus, 22. capítulo 22, versículo 39. E o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não destrói. Quem ama não se afasta. Quem ama não interrompe. Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama não engana. Quem ama procura sempre o bem. E nós defendemos aqui a questão da vida em todo sentido. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, isso aí, que eu e você que estamos conversando aqui, há um diálogo, há uma comunicação, há uma liberdade de expressão, quem fala, quem ouve, quem discute, quem polariza as ideias. Se eu e você temos essa possibilidade de ter esse pensamento e de falar e de ouvir, é porque nós estamos vivos. E talvez alguém que está participando, que está ouvindo ou que está discutindo, porque tem vida, tem condições de discutir e até falar, pô, eu estou vivo. Quem sabe eu não tinha sido vítima de um aborto, não estaria aqui falando. Poderia ter sido, ter escapado de um trágico dilema ou uma questão que tivesse acontecido no passado com você, comigo, com alguém que esteja agora nesse momento e que conseguiu escapar disso. E agora tem condições de falar. Quem tem condições de discutir é porque está vivo. Agora, quem não tem condições de falar é porque ou já morreu ou que foi vítima de um aborto. Agora tem que ver a circunstância disso. A circunstância que levou ao ato. Agora tem muito fato, muitas coisas que as pessoas levam por uma libertinagem que diz assim, eu sou dono do meu corpo, eu faço daquilo que quero. Bom, se é dono do corpo e faz aquilo que quer, então não precisa pedir ajuda para o SUS e nem para que seja constituída uma lei que rege dentro de uma nação que dê a liberdade ou plena liberdade de fazer aquilo que quer de si. Então por isso que existe o regramento para coibir ou não. Mesmo que uma lei venha dizendo que pode ser feito, existe ainda o pensamento, a conscientização das pessoas relacionada à vida e relacionada ao amor. Agora as pessoas dizem, não, mas tu está atrasado, tu vive no tempo das cavernas. Como eu falei no início, o amor ele transcende o tempo e o espaço, como a vida. O respeito a isso tudo, ela transcende isso aí. O tempo e o espaço. O tempo cronos, que é o nosso tempo, ela transcende isso aí. A circunstância da fome, da sede, do frio e do calor, que são coisas que estão em nosso organismo ou na nossa consciência, ela transfere do tempo e do espaço para o hoje. Então, daquilo que o nosso sentimento tinha no passado, nós coexistimos hoje. As outras coisas são relacionadas à informatização, à tecnologia, o avanço da ciência. Mas a raiz, o início, a matriz da família, no entendimento, na formação dentro do vínculo da paz, do amor, aí você está correlacionando isso aí às atitudes extras que acontecem na sociedade, que são as violências, que são as mulheres que são violentadas, que é o estupro, né? A questão da drogadição, que as pessoas são induzidas ou coagidas ou andam porque querem andar na drogadição e por um ato infeliz, por sua própria inconsciência, mas consciente estava antes, cai e tem um ato que é a troca, que é a relação sexual, e depois se arrepende de ter feito e a vítima é o feto uterino que está em formação. E eu não quero nem saber desse ente. É uma pessoa extremamente egoísta. Então é nesse sentido que a gente está conversando e abordando aqui. Para que tenhamos esse pensamento livre de qualquer acusação, de qualquer tipo de moralismo, de qualquer tipo de imposição, de questão ética ou legalista, que nós não somos legalistas radicais. Nosso princípio é o amor, a verdade, a justiça e a vida no caminho com Cristo. Pode ler outro. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O início e o fim, o começo, né? O alfa e o ômega é Cristo. Jesus está acolhendo, abraçando e dizendo: todo aquele que o Pai me der, eu não lançarei fora. Eu vou cumprir a minha determinação. Ele cumpriu a morte de cruz e agora vive para todo sempre. E eu estou falando para quem crê. E aquele que não crê, ele vive da forma como ele quer na sua consciência e no seu entendimento. Aquele que crê, ele ama e teme a Deus por uma reverência, que nem um filho que está dentro de casa ou sai para fora, ama e tem temor aos seus pais por amor de reverência, não de medo. Oh, chegou o pai, vou me esconder. Ah, que Deus terrível que vai me matar e vai me lançar no inferno. Não estou falando isto. Estou falando de uma liberdade de filho com pai e de nós, de segunda semelhança em Cristo, adotados e co-herdeiros em Cristo pela morte e ressurreição. Então Jesus chamou nós para a vida. No momento que chama nós para a vida, nós éramos um aborto da sociedade. Nós era o excluído da sociedade no sentido que alguém passou na nossa vida e nós passamos por uma experiência negativa no nosso passado, quem sabe? Cada um tem uma história relacionada no individual e no coletivo na sua existência. Sendo fora da família, sendo em algum lugar que cometeu vários tipos de delito e dentro da sua percepção entende que agora eu sou uma nova criatura em Cristo, que me lavou, lavou meus pecados, minhas transgressões, me aproximou agora como co-herdeiro desse reino, porque eu creio nisto. E se ele me adota, por que eu sendo adotado, eu não vou adotar? Eu sou adotado pelo Pai, pelo Criador. E agora eu tenho vida, eu vou escolher de destruir, de matar e de dar força para que isso aconteça. Já falei no início ali sobre alguns aspectos relacionados ainda à questão da violentada, a mulher violentada, a questão da enfermidade do feto intrauterino, anacéfalo, sem cérebro, uma gestação que é em alto risco para a mãe ainda a escolha dela, não por imposição, mas por uma escolha dela. E que isso não seja negado também. Mas em outras circunstâncias, a vida que deve ser preservada. Porque existem vários métodos anticonceptivos que o homem e a mulher pode estudar, escolher. E nós estamos falando de pessoas aqui que não são infantis. Que todo o alcance da informação hoje existe. Não estou falando de 40, 50 anos atrás, estou falando de hoje, século XXI. Mas daí eles falam do século XXI como da geração moderna e o modernismo querem colocar como se isso fosse uma questão de ordem do hoje, do século XXI, como hoje é moda. Isso é legal e está todo mundo fazendo. Principalmente os países de primeiro mundo. Pode ler. Colossenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? É o complemento do que foi lido antes, que Jesus nos chama e nos acolhe para a redenção na sua existência como ressurreto. Agora passou dessa vida para uma outra, nessa natureza física carnal, e espiritualmente falando, que ele entende agora a existência dele como ente na terra, palmilhando esse chão. E aí nós falamos sobre vários assuntos. Eu tenho escutado aqui e lido bastante e tendo referências sobre a física quântica, né? Que fala sobre tudo que está no astros, nos cosmos, no universo, e o homem não consegue explicar isso. Não consegue.
a profundidade, a largura e a altura disso tudo, o homem não compreende isso tudo. Não compreende, não tem um discernimento específico sobre essa matemática, essa física, essa evolução. E aí quer explicar Deus. Como já falamos aqui, que a gente não explica Deus, a gente entende, aceita ou não aceita. Deus é. Deus não existe, Deus é. Ele sempre foi, sempre será. E Deus está nas pessoas. Quando a gente olha para uma pessoa vendo Deus, aí está a prática da existência do amor. E esse vínculo faz com que a vida seja preservada. Agora, relacionamentos fúteis, carnais, de passatempo, vitimizando futuros cientistas, futuras pessoas que, seja ela uma criança, seja ela uma mulher, seja ela um homem, seja ela um ente que está vindo, e eu estou cortando e interrompendo isso por causa das minhas bobagens que fiz. Isso é extremamente egoísta e extremamente desumano. Nessa concepção, a palavra concepção de conceber, é que nós estamos falando aqui, desse raciocínio, dos erros, dos tropeços, e mesmo em cima disso aí tudo, se você crê que existe uma misericórdia, um perdão em cima disso tudo, e no momento de confessar isso, ainda existe o amor que abraça isso tudo e recebe e acolhe quem o fez, quem cometeu esse ato, ou seja, é perdoado, é regenerado. Jesus chama essa pessoa que fez esse ato, chama para si e abraça e perdoa, porque foi um momento naquela ocasião que, se hoje ela pensando, ela não faria. Então já tem o arrependimento, em cima do arrependimento já tem o perdão, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, e errando e pecando nós estávamos distanciados daquela graça que nos era dada, que era o amor e o perdão de Deus. No momento da reconciliação em Cristo, nós somos trazidos para o aconchego do abraço, do colo, como filhos humanos, por ato desumano, transformando nós em humanos, de novo no abraço em Cristo, perdoados e co-herdeiros deste reino. Somos adotados como filhos. Deixa eu ler os três. Era esses três, né? Eram os três. Eu vou complementar aqui. O tema é polêmico, nós não vamos nos estender. Falar sobre os Estados Unidos, Canadá, a Holanda, Bélgica, França, a África do Sul, alguns outros países da Europa que já legalizaram, a Argentina, que agora colocou como numa votação aí que descriminalizou o aborto, está um passo também para adotar especificamente ordenanças para que isso aconteça de uma forma legal, e as mulheres estavam vibrando. Eu não sei qual é o entendimento disso. Se todas aquelas que estavam vibrando é porque sofreram abusos, ou porque querem fazer aquilo que bem entende, sendo que tem os métodos anticoncepcionais. E eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de Jesus no caminho com a graça, no caminho do discípulo, a qual, entendendo Jesus no seu evangelho simples que é falado. E tudo que foi dito aqui nas leituras, sendo Romano, sendo Colossenses, sendo Salmo, tudo é evangelho em Cristo. Vamos complementar aqui com mais algumas passagens, ser bem rápido para não cansar a vocês. Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa, o seu galardão. Vamos adiante, Salmo 139, do 13 ao 16. 12 ao 16. Nem ainda as trevas me escondem de ti, Senhor, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, nada é diferente. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando o oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe,
E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que interessante, né? O salmista fala de uma profundeza aqui, de uma direção espiritual tão grande, falando dele como dentro do ventre da mãe e Deus olhando ele de uma forma informe, não tinha formação ainda. E dentro dessa informação, estava informe, não estava formado completamente, a sua estrutura óssea, corpórea, Deus já estava na vida, né? Deus na vida, que é o ser humano, que é essa máquina que produz, tanto bem como o mal, mas ali a vida nascendo através de um relacionamento de amor, que assim seja, que assim foi e que assim deve ser, uma criatura se formando. E ele tendo essa relação com Deus agora, depois de adulto, conversando com o Senhor em oração, agradecendo porque o Senhor, numa maneira, numa formosura, e agora eu estava dentro, agora eu estou aqui fora, e estou vendo tudo aquilo que o Senhor fez, e não consigo explicar tudo isso, mas entendo ela nesse amor, esse vínculo que existe entre o homem e a sua criação. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Esse é o Jeremias ouvindo também a voz do Senhor no seu coração, que falava com ele que antes dele ser formado, Deus já conhecia. Aí eu te pergunto, nós nos perguntamos, principalmente aqueles que não creem, tá, mas se sabe, por que deixa? Tá, mas é a tua escolha, meu amado, minha amada. É tu que escolhe, o livre-arbítrio é nosso. O que nós falamos aqui talvez possa mudar algum conceito, algum pensamento, sei lá, mas nós não estamos levantando bandeira e nem saindo na rua. Nós defendemos a vida de todas as formas, porque a vida é um bem único de cada um, de cada ser. E nós defendemos aqui tanto das pessoas como dos animais, dos seres viventes que existem. Toda forma de proteção à vida nós defendemos. Agora, eu não vou participar de passeata, botar camiseta e soltar pomba e fazer bandeiraço por causa disso. É simplesmente o verbo, a palavra é falada. Isso está transcendendo o tempo, o espaço há milênios. E agora tem uma geração que se vai para a rua, faz escarcéu, brigam até, botam fogo. E essa é uma manifestação muitas vezes rancorosa de ódio e de prepotência egoísta. Das outras formas como nós falamos em relação à violência que existe na sociedade, e daí a mulher é vítima da violência, nós não concordamos com a violência e não concordamos com a situação da formação que há dentro, mesmo que ainda exista uma vida ali, e essa vida vai ser rejeitada, vai ser humilhada, vai ser negada, porque o amor que a pessoa tem está passando para o ventre da sua criatura que está nascendo. E aí tu vai saber o amanhã não, e aí nós vamos dizer que não faça, e a lei tá, aí vai entrar na questão do Código Penal, da Constituição, para que interprete da melhor forma, embora que o STF, uns do STF já tenham colocado que no 3º mês de gestação, qualquer tipo de situação nessa natureza possa fazer o aborto. É terrível quando os homens começam a pensar assim de um ser indefeso, como eu disse agorinha, há pouco. Eu e você podemos estar conversando isso porque nós estamos em vida, temos vida, foi nos dada essa oportunidade. Então agora eu tenho um momento de interromper o ciclo de alguém que não veio, que poderia ter vindo. Pense um pouco. Nós somos contrários à interrupção da vida do feto. Em circunstâncias ainda que nós concordamos, que seja ainda a escolha da família, da mãe, do pai, de quem está por perto, conversando, pessoas na questão da psicologia, né, terapeutas, os seus pastores, os seus líderes que ajudem nessa questão também.
da mulher violentada, do feto que está anacéfalo, que não tem formação cerebral, e que a gestação, nos primeiros momentos da semana, coloca em risco a vida da mãe. É simplesmente isso. Todos com as informações, exames dos médicos, tudo acompanhamento, tudo uma questão criteriosa. Mas baseado em qualquer outra circunstância, todos os outros métodos existem para que não haja a formação, mas depois de formado a vida. E a vida não deve ser interrompida por ninguém. Por questão de vaidade, por questão de relacionamento extraconjugais, por falhas. Hoje eu escutei mesmo um fato de uma menina de 16 anos dentro de um sistema religioso, teve um relacionamento extraconjugal, não dela, porque ela era solteira, mas com um pastor de uma determinada congregação, acabou ficando grávida, se reuniram e acharam melhor fazer o aborto. Daí um outro pastor que estava sendo comunicado disso disse para ela: menina, tu és um anjo, tu foi vítima do sistema que tu estava, desses falsos líderes que te abusaram e agora querem mascarar dentro da hipocrisia porque a tua barriguinha vai crescer, e isso não pode acontecer nesses ambientes. Então o melhor seria matar. Tu vê o entendimento do ser humano nesses lugares que fazem encontros para dizer que estão levando uma mensagem, muitas vezes está sacaneando as pessoas que estão dentro do ambiente. Até a família concordou porque seria terrível para eles isso acontecesse, porque eles falavam do amor, falavam dos mandamentos, falavam daquela toda a moralidade, era tudo uma questão de máscara, mentirosa, ardilosa. Então, meus amados, nossos amigos, nossos irmãos, compreendam isso no caminho com Cristo. No Evangelho segundo Cristo, que resgatou nós do pecado, nos lavou, nos purificou, nos adotou como filhos. E se você tem algum problema, dê esse seu ente para alguém adotar. Se você não tem condições de criar, não tem condições de abraçar, não tem condições de amar, mas pense antes de ter qualquer tipo de relacionamento, ou procure algum método que não faça ter a gestação, antes de fecundar a vida dentro de você. E outra, você, quando acontece isso, o homem, o rapaz, o masculino também é cúmplice e está junto. Não carregue esse fardo sozinha, porque muitas vezes sobrecarrega sempre a mãe e o pai se exclui e se esconde e bota a culpa na mulher, e muitas vezes a mulher bota a culpa no homem, e ambos fizeram ou tiveram, se foi um relacionamento consensual. Deus abençoe vocês, as vossas famílias, vossos projetos e a vida, que a vida é o maior dom que o Criador nos deu, e somente o nosso tempo determinado já por Ele, que nos dá o tempo de vida da nossa existência aqui na Terra. Deus abençoe a todos, um abraço. Paz e graça, amados. Então tá. Beijo no coração de vocês. Bom e abençoado final de semana. Um beijo para a irmã Rose, irmão José, nova pessoa da irmã Cirlei, irmão Celso. E todo o pessoal aí. Isso, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Oramos, estava indo hoje para Osório de manhã cedo, estava orando pela irmã Vera, que estava no hospital, e nós recebemos informação que ela teve uma melhora e que Deus abrace a todos, a família dela, e que ela esteja logo com seus familiares. César Feijó, meu primo, um abraço, e meu primo Nick Nitz, um beijo no coração. Minha prima Dani Borberlin, abençoada. Maiara Maia, Ivanir Fabiano, Claudinei Lisboa, Delício Barros. A todos vocês, um abraço, um beijo no coração, nossas considerações. E os demais aí que já passaram acima. Até mais.